Bom dia, mais uma vez estamos aqui para continuar com o nosso estudo sobre a natureza de Deus, né? A sua essência, atributos, na sua parte 3. Mas antes de começar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Te damos graças, Pai, e pedimos a bênção do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a parte 3 do estudo, né? E quando nós falamos nos dois estudos anteriores sobre a essência de Deus, né? Seus atributos relativos ou transitivos, falaremos agora, né? Que são as manifestações da natureza de Deus. Eu fiz esse pequeno quadro, está meio, meio carregado, mas acho que dá para entender. Os atributos relativos ou transitivos, né? Relativos a tempo e espaço. Deus é a fonte, né? E no Salmo 90, versículo 2, fala da eternidade de Deus. E em 1 Reis 8, 27, fala da imensidão de reis, de Deus. Né? Então, são relativos a tempo e espaço. Também são relativos à criação. Deus é o apoio. Aí nós temos a onipresença, Salmo 139, onisciência, Isaías 43, 25, e onipotência de Deus, Jó 42, 2, isto com relação à criação, né? E relativos a seres morais, Deus é o fim ou paradigma de tudo. E nós podemos ler a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que fala da veracidade, da fidelidade de Deus. 2 Pedro 1, 3 e 4 fala da misericórdia e bondade. E vai falar sobre justiça e retidão em Gênesis 18, 25. Então, atributos relativos ou atributos transitivos de Deus, né? Outras características são vistas como uma manifestação de Deus em relação à sua criação. E são chamados de atributos relativos ou transitivos, né? Deus comunica, ou seja, Deus dá ao homem esses atributos como parte da natureza pessoal e relacional para que sejam exercidos. São eles. Primeiro, sabedoria, né? A sabedoria comunicada aqui não é como a sabedoria de Deus. Isso é impossível, né? Em Deus está a plenitude da sabedoria, nós sabemos disso. O ápice, a sabedoria inatingível. Para o homem, ele disponibiliza o conhecimento, a inteligência e o discernimento, que vão se aperfeiçoando constantemente nele, né? E ainda Deus concede ao homem uma sabedoria como dom, o dom da sabedoria. O segundo, verdade. A verdade significa ou é a retidão e integridade do caráter, né? Incorruptível, sem engano. É impossível coexistir a verdade com a mentira. Por isso a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que não pode mentir, porque é impossível, né? Ser verdadeiro é ser autêntico. Deus é autêntico. Este enunciado, né, de
Se é impossível conviver ou coexistir a verdade com a mentira, o bom com o mal, o certo com o errado, né? Depois nós temos também o atributo da justiça. A justiça é a equidade e equilíbrio no julgar, no deliberar, no ponderar, né? E determinar a solução acertada sob normas, né? Ou debaixo de normas, de princípios e direitos. Sem ferir, sem perverter e sem desprezar a liberdade das razões e dos sentimentos. Isso é justiça. O outro atributo, fidelidade. A fidelidade de Deus caracteriza a sua lealdade, né? A sua honestidade. É uma aliança eterna que sua natureza divina não se permite trair. Está escrito em Deuteronômio: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Depois nós temos também o atributo da santidade. Santidade de Deus. Santidade significa, em primeiro lugar, separação. Deus está separado de tudo, porque nada se compara a Ele, né? Agora, o que é maravilhoso é que, apesar de Deus estar separado de tudo por causa da sua santidade, Ele está em tudo, né? Ou todas as coisas estão nele, porque Ele é o Criador. Apesar de Ele estar separado de tudo, então, por consequência de nós também, né? Separado do ser humano, por causa da sua santidade, aprove a Deus habitar no ser humano, né? Se humilhar a ponto do Criador vir morar com o ser humano. Então, Deus, apesar dessa santidade toda, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todo lugar, porque todas as coisas vivem nele, né? Deus é incontaminável, Deus é imaculado, Ele também é intocável. E essa santidade, ou isso é santidade, e essa santidade consome toda impureza. Não há trevas que permanecem na presença de Deus. O outro atributo, talvez o maior e mais importante de todos os atributos de Deus, né? Os atributos tanto os morais como os relacionais e comunicáveis, é o amor. E o amor é o que melhor revela o caráter de Deus. Está escrito lá em 1 João, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor, é diferente. E também está escrito lá que no versículo 16, que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Coisa maravilhosa essa, né? Agora, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da Trindade. Por quê? Porque já que estamos falando de atributos de Deus, nós temos que falar da Trindade. Nós temos que falar desse Deus que, sendo um só, existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós temos que dizer, né, que a palavra Trindade não é mencionada na Bíblia. Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Esse termo, Trindade, ele apareceu no fim do século II
e foi usado por Tertuliano, que se referiu à trindade da única divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas somente no quarto século tornou-se uma doutrina da fé cristã, quando recebeu a sua formulação por Tertuliano, Atanásio e Agostinho. Agora, nós vemos na Bíblia que a revelação de Deus é progressiva. Desde Gênesis, desde lá de trás, Deus se manifestou a Moisés, Deus criou Adão, criou Eva, se manifestou a eles, através dos séculos, através dos tempos, Deus foi se manifestando à humanidade de forma a se cada vez se revelar um pouco mais da sua natureza e da sua presença. Então, a manifestação de Deus é progressiva, o conhecimento de Deus é progressivo. E por isso, a palavra Trindade não está na Bíblia. Essa doutrina foi formulada no segundo século, ou melhor, no quarto século, mas a doutrina estava lá na Bíblia. Nós podemos ver, e nós vamos ver isso no próximo estudo, as evidências da presença da Trindade na Bíblia. Por enquanto nós ficamos por aqui, né? E eu peço ao Senhor que te abençoe, que esse estudo seja útil a você, né? Que quer conhecer um pouco mais das Escrituras. Permaneça conosco. No próximo estudo nós estaremos, a partir ainda falando alguma coisa sobre a Trindade e explicando alguma coisa a respeito da Trindade e, mais do que isso, mostrando todas as evidências bíblicas dessa doutrina. Amém? Então, que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa pela frente. Que o Senhor Jesus esteja sempre com você e ao seu lado, ministrando ao seu coração, falando com você e te orientando. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus permitir.